cidade de Passo dos Livros, na Argentina, para a glória de Deus, pregando, fazendo missões. E antes congregávamos no Templo Central com o filho do pastor Sóstenes. Nós fomos de mudança, estamos ainda pertencendo ao Templo Central lá de Livres, Argentina. Pastor Antônio Rodrigues, que antes era missionário ali no Templo Central de Morada Nova. Hoje a igreja já tem crescido e está independente para a glória de Deus. Nós estivemos ali na Argentina com uma missão que eu vou resumir para já entrarmos na palavra do Senhor. Sabemos que a pandemia trouxe um estrago em muitas áreas, em todo o mundo. Mas eu pude perceber que na Argentina o estrago foi ainda pior. Havia famílias, como a família da minha esposa é argentina, ela não pôde vir nessa noite, motivo de força maior, mas na próxima, Deus quiser, ela vai vir. E a família dela estava sem congregar, como muitos estavam sem congregar. Fomos ali, para a glória de Deus, fizemos alguns cultos. A família dela voltou a congregar, para a glória de Deus. Dentre outras famílias que estavam sem congregar, também voltaram a congregar, para a glória de Deus. Existiam muitas, mas realmente eram muitas pessoas que estavam afastadas, para a glória de Deus, voltaram para Jesus. E muitos que ainda não tinham aceitado Jesus, aceitaram Jesus. Esses 9 meses, para a glória de Deus, muitas almas nós alcançamos e o nome do Senhor foi glorificado. E eu tinha um sonho, um desejo no meu coração em possuir a minha documentação, pelo tempo de ser casado lá, também com a Argentina. Fui pregar numa cidade, Deus usou um pastor. Ele disse: eu tinha prometido presente do seu casamento, já está com mais de 2 anos que você se casou, perdemos o contato, mas eu vou te dar a sua dupla nacionalidade. E para a glória de Deus, Deus deu esse pastor, nós recebemos a dupla nacionalidade, estivemos ali e voltamos também para passar um tempo, só Deus sabe o tempo que nós vamos passarmos aqui para a glória de Deus. E hoje, tendo a honra de poder ministrar o primeiro culto de senhoras desse ano 2023, nesse culto de mulheres, Louvores de Sião, é uma honra estar aqui para a glória de Deus. Queridos, eu não sei como você chegou nessa noite, mas quem sabe o culto ainda não começou para você. Mas ainda dá tempo de começar, tá bom? Porque eu acredito que um culto na vida de um verdadeiro adorador, ele dá início dentro da sua casa. Porque quando o crente sai da sua casa, menos hora antes de chegar nesse santo lugar, ele está lá se preparando a roupa, ele já vai glorificando a Deus, já vai adorando a Deus, já vai preparando um altar para o Senhor. E aí quando o crente vê no percurso do caminho, não importa se vem a pé, ou de carro, de moto, de carona, como seja, mas ele já vê no percurso do caminho querendo adorar a Deus. Porque a Bíblia nos diz em Salmos de número 100, verso 4: entrai pelas portas dele, trazendo o louvor. Então, como cristão, ele entra por que ele tivesse nome, posições, bens, ele poderia possuir de tudo, mas se não tivesse filho, a sua família e a sua história era um fracasso. Torna a repetir: Ana era estéril. Deus havia fechado a madre de Ana. E como foi lido aqui nessa noite, Eclesiastes capítulo de número 3, a partir do versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Ana agora estava no tempo de afastar-se. Ana agora estava no tempo de sofrer. Ana agora estava no tempo da humilhação. Ana agora estava no tempo de perder. E isso pendurou por muitos anos em sua vida. Então, a lei da poligamia, que era costume, a lei daquela época, não era a lei de Deus, mas era a cultura da época. Porque a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, a parte B diz: porém, o Senhor
lhe tinha cerrado a madre. A madre de Ana. Naquela época havia uma cultura, uma tradição muito forte. Se uma mulher ela fosse estéril e não pudesse gerar filhos, o povo, a cultura dizia que ela trazia consigo uma maldição. Ela não era bem vista e tampouco aceita na sociedade. E como Ana era a primeira mulher de Eucana, Eucana tinha até o momento uma história fracassada, uma história sem júbilo, sem alegria, uma história pequena demais, porque o homem naquela época que não pensou dependente, assim como você, da presença do Pai Todo-Poderoso, e que ele cresça e que eu diminua, que o nome dele cresça e o meu nome diminua, e que ele entre em cena e o servo Alan Bosco saia de cena nessa noite e ele seja glorificado. Amém? Queridos irmãos, Igreja do Senhor, diante desse texto sagrado a qual nós fizemos menção nessa noite, a Bíblia nos conta uma das histórias mais lindas, memoráveis e maravilhosas de toda a Bíblia Sagrada, principalmente trazendo para mulheres, que é o culto especial de mulheres nessa noite. A Bíblia começa a narrar o texto e dizer, em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1: houve um homem de Ramata e Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zupi, Efrateu. Este homem, por nome Eucana, a Bíblia nos diz que ele tinha duas mulheres. A primeira se chamava Ana, que significa graciosa ou agraciada. A segunda se chamava Penina, que significa... Ao Senhor louvor, meu querido, todo clima de tristeza, de frieza é quebrado. Aí uns começam a dar glória a Deus, outros começam a dar aleluia. E aí sabe aquele clima pesado, tenso, vai sendo quebrado. Aí Jesus vai tomando conta da igreja. Jesus vai começando a encher os vasos para a glória dele. Aí uns começam a ser renovados, outros começam a serem batizados com o Espírito Santo, aleluia. E quando nós percebemos, a igreja é tomada pela glória de Deus. Eu torno a dizer, se o teu culto não começou, ainda está em tempo de você começar a glorificar, de você começar a adorar e apresentar o seu corpo, como Paulo fala a carta aos Romanos capítulo 12, versículo 1, a parte B. Devemos apresentarmos o nosso culto racional, porque hoje o sacrifício vivo somos nós. Nós somos o sacrifício vivo e agradável a Deus, através do nosso culto racional. Amém? Abre o teu coração, meu irmão. Salmos de número 51, verso 17. O sacrifício para Deus é o espírito aquebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezará a tua voz. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Deixa Deus ter liberdade de te encher, te renovar e ministrar a tua vida nessa noite. Eu sou apenas o servo que hoje estou com essa dura missão de trazer essa mensagem para mim. Para cima outra mulher chamada Penina, pedra preciosa. E com ela ele gerou filhos. Filhos são presentes. Filhos são gerações. Por mais que Eucana viesse a falecer, mas quem iria dar continuidade à sua história eram os seus filhos. Seus filhos iriam carregar o seu nome, a sua herança, a sua história, e disso passaria de geração a geração. Então agora Eucana, por ter filhos com a segunda mulher chamada Penina, tinha uma história produtiva,
uma história frutífera, uma história abençoada e uma história cheia de riquezas e muitas coisas para contar. E a Bíblia diz, amados irmãos, que uma vez no ano eles subiam ao monte do Senhor para sacrificar. Onde estava? Estava em Siló. A Bíblia diz, eu vou até fazer menção aqui nessa noite, livro de Josué. Se quiser, não precisa abrir a sua Bíblia. A partir do versículo de número 1, Deus havia falado com Josué e diz: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Ou seja, Deus dá ordem a Josué, que estava agora sucessor, claro, de Moisés, que estava à frente do povo de Israel, para ir até Siló. Lá eles armaram a tenda da congregação, e lá eles irão congregar e sacrificar ao Senhor. A partir daquele exato momento, aquele lugar, monte do Senhor, em Siló, seria um lugar santo, separado para Deus. E a Bíblia diz, irmãos, em Deuteronômio, capítulo de número 12, a partir do versículo 18 a seguir. Agora lá está: Eucana, Ana e Penina subia uma vez no monte do Senhor para sacrificar. Ficava cerca de 25 a 30 quilômetros de Efraim, aonde eles viviam, nas montanhas de Efraim. E de acordo com o costume e o texto sagrado, Deuteronômio, capítulo de número 18, capítulo 12, versículo 18, eles pegavam a parte daquele sacrifício, ofereciam a Deus, e outra parte eles repartiam para consigo. Ou seja, todos participavam daquele culto, daquela cerimônia em adoração ao nosso Deus. Naquele exato momento, Ana estava triste, estava angustiada, estava amargurada, estava ferida. Por quê? Porque Ana não gerava filhos, como lemos aqui nessa noite, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5.